Legal, a gente volta com o Espaço Esportivo. Percy, e aí? O time para pegar o Ipiranga é força total ou não? Praticamente o mesmo time, né? Eu já estava vendo no site, lá no Colchonado, a gente já fez algumas matérias. É o mesmo time, não tem que eleger nenhuma competição como prioridade. Tem que buscar os 3 pontos. Falei aqui na semana passada, com muito respeito ao adversário. Tomou 5 do Grêmio, ou é um time, né, vamos dizer assim, com menos expressão, mas não interessa, cara. Futebol é 11 contra 11, dentro de campo, está no Couto Pereira, tem que jogar com a mesma seriedade do que aquela mesma apresentada, especialmente nos primeiros 25 minutos do Atletiba, que o Curitiba teve um volume de jogo muito grande, chegava com muita facilidade, né? Foi surpreendente mesmo. E então tem que respeitar, né? Eu falei no início do programa, o gol lá em Erechim foi irregular. A gente tem que ser sempre honesto, né? Estava impedido. Estava impedido, sem dúvida nenhuma, o Jonas estava impedido. E eu até, inclusive, queria fazer o ganchinho aí, Crispim, com relação a essa questão da arbitragem. Às vezes, voltando um pouquinho para o Campeonato Paranaense, a gente vê o seguinte, que às vezes o campeonato se decide com o somatório de alguns pequenos detalhes. Então, assim, o Curitiba está com 8 pontos na frente do Atlético, 9 pontos e tal. Então, é o momento de falar agora, que se eu falasse, de repente, se tivesse perdido o Atletiba, eu ia falar que era choro de perdedor. A minha questão é a seguinte, eu vou pegar 3 jogos aqui como retrospecto. Contra o Paraná Clube, o senhor Heber Roberto Lopes aplicou 2 cartões amarelos para o Curitiba, 5 para o Paraná, mas ele expulsou o Jesse indevidamente e o Rafinha, que foi justo, mas ele deveria ter expulso o Tayanã também. Beleza, já foi um erro aí. Contra o Corinthians Paranaense, foi uma vergonha a arbitragem do senhor Leandro Júnior Hermes. Ele deu 7 cartões amarelos para o Curitiba e 3 só para o Corinthians. Mais uma coisa assim que eu não entendo o critério. Agora, no Atletiba, foram 6 amarelos para o Curitiba, 3 para o Atlético. E daí o Guerron foi expulso e quero ver também o que o TJD vai fazer com o seu Guerron, hein? Porque agrediu o bandeirinha lá, vamos ver também como é que vai ficar. Então, é isso aí. E aí, um outro dado interessante. Nenhum pênalti marcado para o Curitiba no campeonato até agora. Nenhum pênalti. O Paulo Baier é artilheiro do campeonato com 5 gols de pênalti. Mas teve pênalti, não? Tem lance que é questionável, né, Crispim? Sempre tem. Eu acho que a do Guerron vai ficar na do Rafinha, que também foi uma expulsão contra o Paraná e ficou por isso também. Aí você pega o seguinte, outro detalhezinho lá. A interdição do Estádio dos Pássaros de Arapongas agora, que me parece que vai ser feita pela federação. Eu questiono. Quem liberou? Quem liberou não viu o estado daquele gramado, quer dizer, daquele potrinho? Não, a argumentação é a seguinte, Percy. Conversei com o Reginaldo ontem, ele disse assim, foi liberado o estádio com o compromisso, né, do gramado ser tratado, ser recuperado nos próximos dias. Mas daí é um absurdo, né, Crispim? A gente colocar um time profissional para jogar lá, um jogador que o Curitiba investe, vamos dizer, no Marcos Aurélio e tal, 80 mil, 100 mil reais lá e tal, o cara estoura o ligamento. Para você ter uma ideia, o estádio tinha que ser fechado no jogo do Cascavel. Sabe? Até o próprio Arapongas pediu para jogar em Londrina. O Londrina não liberou porque o Estádio do Café também está em reforma. Então, assim, o que eu questiono, Crispim, assim, como eu falei, estamos na frente no campeonato, aquela coisa toda, mas com muita tranquilidade, a questão de critérios. Por que não tivemos pênaltis marcados? Por que tantos cartões? Sabe que o Curitiba é um time tão violento assim? Sabe? Então, são essas pequenas coisinhas que às vezes passa ao largo assim, da nossa análise, que tem que ser trazido à tona sim. Eu estava vendo uma reportagem no Globo.com de ontem, dizendo que o próprio presidente da comissão, o Reginaldo Cordeiro, falou o seguinte, vou ler rapidamente aqui. A transferência dos jogos é uma das possibilidades para evitar que os times continuem sendo prejudicados com o gramado. Então, ou seja, senhor Reginaldo, o senhor assume que os times que lá jogaram foram prejudicados. Então, de repente, um pontinho lá, os 2 pontinhos que o Curitiba perdeu lá em Arapongas, pode fazer falta no final do campeonato. Então, sabe, isonomia. Eu, como torcedor, sou coxa branca, ganhamos lá o primeiro turno, mas eu só quero isonomia. Só isso que eu peço, Crispim. Então tá legal. A parceria com o Porto. Bacana, o clube expandindo. Tá rolando, né? Mostrando o profissionalismo. Torvilson, Ximenes foram para Portugal, né? A gente sempre cobrou assim, essa questão do profissionalismo do Curitiba, fazer parcerias com times grandes da Europa, para evitar aquela situação assim que aparece um Keirson, um Henrique, tem que ir para um Palmeiras, para daí do Palmeiras ele ir para fora. Por que não fazer uma parceria com um grande time da Europa? Aí o intermediário ganha mais do que o Curitiba. Exatamente. Então, vamos pensar grande. O clube, eu falo assim, eu como torcedor, eu me sinto muito feliz porque gradativamente, dia a dia, você sente que há uma mudança estrutural no Curitiba, coisa que a gente sempre pedia. E essa parceria com o Porto é um exemplo disso. Legal, a galera continua participando aí do mural. E aí, Geninho é uma boa? Ricardo Pinto vai dar jeito no Paraná? A apresentação do Ricardo será hoje à tarde lá na Vila Capanema. E aí, Aline, você sempre gostou de futebol? Como é que é?
Sempre gostei, mas a minha influência não foi familiar, porque minha família inteira é coxa branca. Ah, é? Uhum. E acho que para contrariar eu virei Como é que pintou a admiração assim, pelo Atlético? Não sei, eu fui uma vez no jogo, inclusive no Atletiba, né? Fui do lado coxa branca, mas gostei mais do lado atleticano. Aí eu mudei, virei casaca, né? Daí virei atleticano e até hoje minha família continua, coxa branca, aquela disputa, aquela briga, mas tem respeito. Tem, sim, com certeza, pois tem que ter, né? Além dessa questão aí do gramado, da possível interdição do Estádio dos Pássaros hoje à tarde, tem mais uma parada séria rolando aí no campeonato. Acontece que o Rio Branco de Paranaguá teria escalado um jogador irregular em 2 jogos, né? E aí perderia pontos, né? Seria bom para o Paraná e para o Cascavel. Vocês estão sabendo disso aí? Não, isso está correndo mesmo, existe essa situação, inclusive o Rio Branco é reincidente, porque nas categorias de base também aconteceu a mesma coisa, isso é um problema administrativo do Rio Branco, sério, e o que acontece? O time em campo conseguiu sair daquela situação, estava no afogadilho, com a água no pescoço, com o Ney Santos saiu, mas daqui a pouco não vai adiantar nada e vai com isso. O Paraná, que ainda não ganhou no primeiro turno inteiro, pode, com uma vitória já, aquela equipe que ressuscita os outros times lá, que o Crispim torce, o Cascavel, vencer, e aí no final de semana já começar a viver uma situação bastante diferente, até porque não é só o Ricardo Pinto que está chegando no Paraná Clube, são reforços importantes para o time, para a sequência do campeonato. E olha só, uma semana de março, e agora que o Paraná vai ter um time. Perdeu 60 dias no ano. Mas um detalhe, viu, Percy, em relação ao Curitiba, não tirar o pé, né, não levar um time reserva para a Cianorte, é importante somar o máximo de pontos possíveis, porque quem tiver mais pontos terá a vantagem de decidir em casa, né? Então, exatamente. Só a decisão final, né? Só que haverá alguns desfalques, né? Vai ter que descansar. O Pereira tomou amarelo, o Léo Gato tomou amarelo, tem jogadores que precisam descansar desse grupo aí. Aí você pode ter o Gerson voltando, o Leonardo voltando. Então não é um time bom, né? Tão reserva assim, mas tem gente que precisa descansar. O Marcos Aurélio está naquela situação muscular, na fadiga muscular, então tem que dar uma segurada. Legal. Caco Mazzani que está na linha. E aí, Caco, quem não joga pelo Curitiba contra o Cianorte na última rodada? Boa tarde. Boa tarde, né, Crispim? O Curitiba que agora pensa, depois dessa vitória importante no Atletiba, a conquista do primeiro turno, pensa agora inicialmente na Copa do Brasil, quinta-feira, contra o Ipiranga, às 7h30 da noite, no Couto Pereira, o jogo de volta, onde uma vitória ou até um empate dá ao Curitiba a chance aí de seguir na competição e enfrentar o Atlético Goianiense ou o Brusque. E o jogo para Cianorte vai ser discutido a partir dessa partida. O certo é que 3 jogadores receberam os terceiros cartões amarelos. Pereira, Eltinho e Léo Gago não vão participar dessa última partida, que para o Curitiba, além da pontuação, evidentemente, do interesse da soma, principalmente levando em consideração um possível confronto no segundo turno, a decisão do campeonato, o Curitiba tem que levar vantagem em pontos e principalmente por estar invicta ainda a campanha do Curitiba nessa fase do campeonato, Crispim. Então tá legal. Amanhã tem jogo contra o Ipiranga. Na quinta, desculpa. O time está pronto já praticamente, né, cara? Tá, o time deve ser esse mesmo que iniciou e venceu o Atlético aí de forma espetacular no último domingo. E não deve ter dúvidas nenhuma. O que, como eu falei, para o próximo jogo pelo Campeonato Paranaense, aí sim, uma série de modificações e o técnico Marcelo Oliveira vai colocar aquela turma que não vem jogando, com certeza, para poder dar um ritmo e poder avaliar alguns jogadores aí, principalmente que estão há algum tempo sem atuar. O que se espera agora, Crispim, para essa semana a apresentação oficial do novo jogador do Curitiba, o Everton Ribeiro. Ele não foi oficialmente apresentado e é isso que a gente aguarda aí, esse meia de ligação, um jogador importante aí, segundo o pessoal do Curitiba, que vem para compor esse elenco aí e deixar mais forte aí na sequência da Copa do Brasil e do Campeonato Paranaense inicialmente. Beleza, Caco, vamos levar a Aline para almoçar no Porco Nobre. Qual a sugestão para ela? Aquele bife com queijo no pão d'água, aquele bife de mignon com queijo, mussarela bem derretidinho, um toquinho de cebolinha verde, cortado ao meio. E para ela, assim,
vamos fazer um suco de laranja bem legal. Isso, uma coisa mais light. Exato. Pra mim pode ser o chopp, tá, cara? Eu mesmo prato com chopp, pelo amor de Deus. Deus, o prato do domingo à noite. Pô, brincadeira, aquele domingo à noite estava especial, cara. Legal. Quem apita Coritiba e Ipiranga de Erechim, quinta-feira, no Couto Pereira? Vamos nessa? Olha aí, ó. Milton Etsuo, deve ser japonês, Valerini, trio de São Paulo. Ele será auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manes e Celso Barbosa de Oliveira. Mas isso é aquela. O italiano com o japonês. Exatamente. Isso é aquela máfia japonesa? Yakuza com a máfia é complicado. Aí o jogo do Paraná contra o Gurupi de Tocantins, Rafael Klaus de São Paulo, trio paulista também, Carlos Augusto Nogueira Júnior e Daniel Luiz Marques. E o jogo do Atlético contra o Rio Branco no Acre, trio do Mato Grosso, Wagner Reuei, Fábio Rodrigo Rubino e Paulo César Silva Faria. Pô. Não, Wagner Reuei é pro brasileiro. Agora, essas imagens do clássico, o cameraman era bom demais, hein? Muito Sentiu, bom, né? Pô, cameraman, braço firme ali.